Olá, boa noite para você. Estamos começando agora o Pajuçara à Noite e você confere as principais notícias de hoje. Moradores de diversos bairros de Maceió enfrentam os transtornos causados pelas fortes chuvas desta segunda-feira. E no Pinheiro, a situação foi ainda pior. Alagoas lidera o ranking de estado mais violento para a comunidade LGBT, de acordo com dados da polícia e da imprensa. A realidade pode ser ainda mais grave. Mortes de animais por envenenamento assustam moradores do Pontal da Barra, que denunciam os casos à polícia. E as novidades no Pajuçara Sistema de Comunicação. A partir de amanhã, os telespectadores vão acompanhar o conteúdo mais premiado do Nordeste com uma melhor qualidade de imagem e som. Tudo isso e muito mais agora no Pajuçara à Noite. E a gente já começa o Pajuçara à Noite falando da chuva forte que caiu hoje em Maceió, causando transtornos aí por toda a cidade. Muita gente teve um trabalhão, na verdade, para tirar a água de dentro de casa. E aí, para vocês terem uma ideia, em poucas horas choveu o que era previsto para o mês inteiro. Verônica acordou com a casa cheia de água e lama. Ela conta que tudo foi muito rápido. Nesse vídeo gravado pela moradora, dá para ver os cômodos alagados. Lama, com rato, com direito a rato, com barato e tudo. Não tinha nada, não continha nada. Até para limpar a casa eu tive que pedir pano de chão para os vizinhos. Em menos de 1 minuto a casa já estava cheia. Só não subiu a altura porque escoou pelo quintal. Mas entrou pela frente, subiu essas calçadas, aí já quem fez as limpezas já foram os moradores. Na mesma rua, no conjunto Jardim Petrópolis, Dona Gilvanete também teve a casa invadida. Ela levou horas para limpar toda a sujeira. Eu tinha que tirar água dentro de casa, mas a minha neta. Mas como é que estava quando a senhora acordou? Borrando, enchendo mesmo. Ele saindo pelo quintal. A chuva intensa na manhã desta segunda-feira, aliada à falta de estrutura, deixou várias ruas alagadas em diversos pontos da cidade. Esse vídeo, gravado por um morador da Grota do Rafael, mostra o momento em que um homem tenta evitar que o carro seja levado pela enxurrada. Luzidana mora próximo do local e disse que todos ficaram muito assustados. A água do Jacintinho cai toda aqui na grota, né? Então, além da água, é o risco das barreiras, né? Das escadas também. Aí, a gente acordou com esse desastre hoje. Nesse outro vídeo, que mostra jovens atravessando a rua, é possível ver a altura que a água chegou. Casas também ficaram alagadas na região. Quando chove, entra água para todo lugar. Não tem nem onde a gente ficar em pé dentro de casa. Puseram barreira, tudo, mas não adianta? Não adianta nada, não. Se tivesse as condições, a gente podia ter saído daqui, mas não tem. Em apenas 6 horas, choveu em Maceió uma média de 100 milímetros. Esse volume de chuva era previsto para todo o mês de janeiro. Um sistema que estava atuando no Oceano Atlântico, ele acabou se intensificando na madrugada, nessa última madrugada, provocando essa chuva. Esse sistema que a gente chama de vórtice ciclônico de altos níveis, ele provoca o aumento da umidade, o transporte da umidade do oceano para o continente em altos níveis da atmosfera e faz com que nós tenhamos um aumento da nebulosidade e de nuvens carregadas, nuvens que provocam chuva forte, geralmente acompanhadas de raios. Isso que provocou essa chuva aqui em Alagoas. No início da tarde, as chuvas deram uma trégua e o sol voltou a brilhar. Mas quem olha lá para o céu sempre faz a mesma pergunta: será que o tempo vai continuar firme assim nos próximos dias? Segundo a meteorologia, sim. A previsão a partir da noite de hoje é que nós já tenhamos uma melhora significativa no tempo. Ainda não dá para descartar uma chuvinha rápida, uma chuvinha leve, acompanhada de momentos de tempo seco. Amanhã a tendência é que o tempo fique bem mais seco, mas no máximo uma chuvinha rápida. E a gente continua a falar sobre a chuva dessa segunda-feira. É que toda a população ficou em alerta, mas foi lá no bairro do Pinheiro onde os moradores ficaram mais preocupados. Principalmente porque várias crateras surgiram nas ruas e até uma reunião de emergência foi convocada no quartel do Exército. O excesso de chuva fez o Pinheiro voltar ao foco das autoridades. Durante toda a manhã, o bairro foi monitorado por helicópteros da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Civil. Foram pelo menos 6 ruas alagadas e muitas outras interditadas pela SMTT. Nessa, muitos moradores ficaram ilhados. A rua Sargento Aldo Almeida é sempre assim.
é a Sargento Aldameia, Coronel Lima Rocha, Miguel Palmeira. Choveu, alaga. A rua aqui enche. Vai bater em cima da calçada, entra nas casas do pessoal aqui vizinho. A rua Miguel Palmeira mais uma vez ficou interditada por conta dos alagamentos e provocou uma ocorrência inusitada. Equipes do Bombeiros tiveram que usar um bote para resgatar passageiros desse ônibus, que quebrou no meio da água. Passávamos no local já vindo de uma situação de uma idosa que estava ilhada na sua residência. E ao passar percebemos o ônibus parado e perguntamos aos populares, o pessoal confirmou que haviam passageiros, eram 6 passageiros. E imediatamente iniciamos a retirada dos mesmos, né? O lixo mais uma vez foi o grande vilão. Entupiu bueiros, causou transtornos. Cansado do mesmo problema toda vez que chove, Gustavo decidiu por conta própria atenuar a situação. Eu sinceramente estou cansado já. 14 anos já nessa luta. 14 somente. 14 anos que a gente está instalado aqui e já era assim, sempre foi assim. Muda não. Nas áreas de risco do Pinheiro, novas ocorrências. Em frente a esse condomínio, uma rachadura tomou todo o asfalto. Pelo bairro, vários moradores assustados estavam desocupando as casas. O medo é a palavra de ordem em quem ainda está na região. Para mim tem sido assim, triste, né? Uma tristeza, mas a esposa, filhos, todos eles apelando, né? E agora com fortes chuvas e essas buraqueiras que começam a abrir aí nas ruas, aí a gente fica mais temeroso e a família em primeiro lugar sempre. Aqui no bairro do Pinheiro, a situação mais crítica foi registrada aqui nessa rua, a Joaquim Gouveia de Albuquerque, onde pelo menos 4 grandes crateras foram abertas. Uma fica lá na região do muro da casa, outra um pouco mais para cá, e o poste chegou a afundar cerca de 4 metros. Essa outra grande cratera bem no meio do asfalto. E se a gente seguir um pouco mais, aqui próximo a esse edifício Gameleira, um novo buraco está se abrindo. Essa região foi a mesma que foi afetada no ano passado e a cratera que foi tapada na época está reabrindo. Muito medo, muita angústia, muito pavor, porque está sendo feita uma pressão muito grande na população para evacuar o bairro. Aí faz a pressão na população para evacuar o bairro. Mas cadê a responsabilidade de fazer a drenagem? Cadê a responsabilidade de fazer o saneamento? Mandar, evacuar o bairro é fácil, né? Qualquer autoridade manda. Uma reunião foi convocada em caráter de urgência e discutiu o problema do bairro do Pinheiro hoje. No encontro realizado no quartel do Exército, todas as autoridades responsáveis fizeram uma avaliação do cadastro de pessoas que estão saindo do bairro, das novas ocorrências e do simulado programado para o próximo dia 16 de fevereiro. Essa reunião foi muito importante para nós verificarmos a situação atual. Tivemos a apresentação de meteorologistas falando a situação das chuvas e agora vamos monitorar a situação, né? Existem equipes do Corpo de Bombeiro, existe a equipe da Defesa Civil, SAMU, já de prontidão acompanhando de perto, e também tropas aqui do batalhão em condições de reforçar, caso necessário, essas tropas do Corpo de Bombeiro principalmente. É importante colocarmos em prática, trazermos os órgãos para uma reunião emergencial, até para mostrarmos a força de integração do plano de contingência. Integrar aqui no comando todas as equipes que fazem parte desse plano de contingência do bairro do Pinheiro, para que a gente possa dar as respostas, se necessário, o mais rápido possível a toda a população. O Corpo de Bombeiros participa em conjunto com o SAMU desse socorro. Então, a nossa ideia inicial é essa, é acionarmos o plano de pronto emprego e sabermos o tempo-resposta que levaríamos até a execução do serviço. E o governador de Alagoas, Renan Filho, visitou o bairro do Pinheiro hoje à tarde. Renan Filho estava acompanhado do coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Moisés. Ele garantiu que o Estado está à disposição dos moradores e reforçou o pedido de evacuação a quem mora na área vermelha do bairro. O governador disse ainda que já solicitou mais agilidade nos estudos que analisam as causas das rachaduras e afundamento de pisos nos imóveis da região. A seguir, Alagoas lidera ranking de mortes de LGBT e o número pode ser ainda maior. E os casos de envenenamento de animais no Pontal da Barra preocupam moradores da região. Agora são 7h32, o Pajuçara à Noite volta daqui a pouco. Até já!
Estamos de volta ao vivo e agora a gente fala sobre a intolerância e a violência que, infelizmente, atingem as pessoas LGBT aqui em Alagoas. É que um levantamento mostra que, em 2018, o nosso estado foi o mais perigoso do país para essa parcela da população que precisa conviver com o medo e com a homofobia. O levantamento foi feito pelo Grupo Gay da Bahia e traz um raio-x da violência contra a comunidade LGBTI+, em todo o país. Alagoas lidera o ranking de estados mais violentos em números totais. São 20 assassinatos com motivações comprovadas de homofobia. Há mais de 2 décadas que é feito esse levantamento pelo Grupo Gay da Bahia em parceria com instituições, a exemplo do Grupo Gay de Alagoas. E infelizmente a gente não sai dessa margem de primeiro ao quinto entre os 10 mais, mas geralmente é primeiro na questão da proporção e é preocupante realmente. Mas o presidente do Grupo Gay de Alagoas alerta que os dados têm como base o que é divulgado pela imprensa e confirmado pela polícia. Só que os números reais são ainda mais preocupantes. A gente acredita que os números eles possam ser bem maior, porque infelizmente muitos casos não chegam ao nosso conhecimento. Quantos desses casos não acabam caindo no esquecimento, não acabam chegando para alguma instituição que colabora com esse trabalho? É preocupante, infelizmente, mas assim o movimento tenta fazer esse trabalho, um trabalho sério, e espera com isso não só levantar números, mas levantar dados que possam vir ajudar e contribuir na implantação de políticas públicas afirmativas no combate à violência à população LGBT. Brian concorda com a constatação da pesquisa. Apesar de nunca ter sofrido agressão física por ser homossexual, tem uma série de amigos que já viveram essa triste realidade. Tenho amigos que já a família, quando descobriu que era gay, passou a cortar de certos momentos com a família, a excluir de certa forma desse ambiente. E conheço pessoas que já apanharam na rua mesmo, que já chegaram a sofrer uma agressão na rua por estar com a roupa assim, ou por estar... E não era, como muita gente diz, estava sendo vexamoso, mas independente de eu tenho liberdade para andar, me vestir da forma que eu quiser, isso não dá liberdade para que outra pessoa venha ter algum ato de violência comigo. Mas o medo é constante, porque as agressões verbais e de comportamento são bem comuns. Já ouvi xingamentos no meio da rua, teve momentos que eu fiquei com receio de que eu pudesse realmente chegar a sofrer uma violência física, mas sofri violência verbal na rua, de estar com alguns amigos e passarem de carro buzinando, xingando. E eu tenho medo, dependendo de onde eu estiver, de não me sentir à vontade, eu tenho receio de andar de mãos dadas, de fazer alguma coisa que eu possa ser vítima dessa violência. Para o presidente do Grupo Gay de Alagoas, essa violência comportamental é o que mais preocupa. Isso porque a pesquisa relata apenas casos de homicídios. Só que o preconceito da sociedade faz vítimas das mais variadas formas. Em Alagoas, por exemplo, mais de 200 homossexuais foram expulsos de casas pela família no ano passado. Em 2018, 4 praticaram suicídios por conta da pressão social. Em 2019, um caso já foi registrado. O suicídio é como se antes de falecer ele tivesse a necessidade de colocar para fora tudo aquilo que sente. Então, na grande maioria das vezes é a repressão, é o medo de contar para a família, é o medo da rejeição. Infelizmente nem todo mundo tem essa força de botar a cara a bater e enfrentar essa questão e principalmente procurar uma autoajuda. Os moradores do bairro do Pontal, que têm animais de estimação, estão apavorados. É que nos últimos 2 meses, vários bichinhos morreram com sintomas de envenenamento. A OAB pede que a população denuncie e alerta que o responsável pode ser punido com até 4 anos de prisão. Segundo os moradores da rua Hernandes Bastos, no Pontal da Barra, nos últimos 2 meses, 5 cães e uma gata foram envenenados na região. Um dos cachorros pertencia à dona Edislane. Sempre pela manhã cedo eu solto meus cachorros, né? E no finalzinho da tarde. E nesse dia a Meg saiu, né? E voltou normalmente. E quando foi pela manhã, às 5 da manhã, a mãe falou: Lene, tem um cachorro morto na escada. Aí quando eu fui olhar, a Meg estava morta, né? Com a cabeça pendurada na escada. E a escada estava cheia de vômito. O Rafael também passou pela mesma situação. Tem um cachorro que era de rua e eu adotei ele. Já estava comigo há 3 anos. E ele, como era de rua, tinha costume de tomar banho aqui na Lagoa Mundaú, de manhã cedo. E nessa saída dele,
ele comeu o veneno, que aqui o pessoal tem esse costume de botar veneno para os cachorros e gatos. E aí ele chegou em casa e vomitou, se bateu, defecou e foi a óbito. O Carlos tem 3 cães e está com medo de passear com eles na rua. Aí ele pode pegar alguma comida, alguma coisa que é difícil de controlar. O meu cachorro é um cachorro de porte grande, entendeu? E fica complicado. Aí a gente fica com medo de que aconteça com outros também, né? Um projeto de lei aprovado no final do ano passado aumentou a pena para o crime de maus-tratos a animais. Agora, quem cometer este tipo de crime pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. A advogada da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB afirma que nos casos de envenenamento a pena pode ser ainda maior. Não envolve somente os animais, não é? Os crimes ambientais. Envolve também as pessoas que estão submetidas a estar trafegando na rua, como crianças, por exemplo, e ter acesso ao veneno colocado para os animais. E aí já não se trata mais de um crime ambiental, se trata de um crime contra a vida, punível de acordo com o Código Penal, e a pessoa que for culpabilizada por envenenar de repente uma pessoa vai ser simplesmente culpabilizada e pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. Isso é muito sério, é um crime contra a saúde pública. A comissão afirma que estes casos, infelizmente, acontecem muito em Maceió e orienta os moradores a procurarem o Ministério Público e a polícia. Nós pedimos que, por favor, a população que souber de qualquer caso de envenenamento entre em contato conosco para fazermos todo o procedimento de encaminhamento para os entes responsáveis, tanto o Ministério Público quanto a polícia. O Carlos diz que já registrou o boletim de ocorrência e espera que as investigações identifiquem o culpado pelos crimes. Ver se as autoridades tomam uma providência, um basta, uma punição, sei lá, alguma maneira de parar com isso, né? Eu acho que não, se a pessoa não gosta, não maltrate, animais principalmente. E o cachorro, que sempre as pessoas dizem que é o melhor amigo do homem, realmente eu acredito que seja, e esperar que isso dê um basta, né? As autoridades consigam descobrir quem é. Pois é, se não gosta é só não ter na sua casa, né? No próximo bloco, você fica por dentro das novidades da TV Pajuçara. A partir de amanhã, a nossa transmissão passa a ser em alta definição. O Pajuçara à Noite volta em instantes. Até já! Estamos de volta ao vivo para falar que amanhã será um marco para o Pajuçara Sistema de Comunicação. É que será a estreia da nossa transmissão em alta definição. Um investimento de quase 2 anos que vai unir a melhor qualidade de imagem e som de Alagoas com o conteúdo mais premiado do Nordeste aqui na tela da TV Pajuçara. A partir desta terça-feira começa um novo momento na TV Pajuçara. O sinal da nossa programação local passa a ser transmitido em alta definição. Passamos a ter toda a programação 100% em HD. Um momento muito importante para a TV alagoana, né? A TV Pajuçara, vez que é a emissora que tem a maior programação local, é aquela emissora que está mais próxima do telespectador. Ela agora vai para um padrão de imagem, para um padrão de tecnologia que será percebida não só pelo telespectador, como também pelos anunciantes. E estamos entrando em um novo mundo. Então estamos com uma expectativa muito boa, uma expectativa muito grande. Eu tenho certeza que esse telespectador que já trata a TV Pajuçara com muito carinho vai ficar mais apaixonado ainda pela nossa programação, não só por essa qualidade de imagem, mas como também por algumas outras novidades que todos eles vão poder conferir a partir desse dia 29. E para que isso fosse possível, foram 2 longos anos de muito trabalho e modernização. Todo o nosso parque tecnológico foi alterado. Ilhas de edição, mesas, câmeras, tudo que era usado foi substituído. A partir dessa terça, é praticamente uma nova TV que entra no ar. Nosso grande diferencial é que a gente vai entrar com equipamentos de última geração, de qualidade. Isso vai estar perceptível para o telespectador, quem está assistindo em casa, ver realmente a diferença da imagem, de como era e de como vai ser. Praticamente uma TV nova, né? A gente hoje está trabalhando com 2 TVs, a antiga que está aqui do lado e a nova aqui paralela, para que a gente pudesse fazer os pilotos, fazer os testes, os ajustes, para na inauguração ocorrer tudo certo, sem problemas. Mudanças tecnológicas que vão refletir diretamente naquilo que chega na sua casa. É mais qualidade de som e imagem,
trouxemos aquilo que há de melhor no mercado tecnológico da informação. Mas os investimentos não ficaram restritos na questão dos equipamentos. Nesse contexto, o nosso conteúdo também ganhou uma atenção especial. Se as novas tecnologias estão pairando no mundo da informação, nós vamos trazê-las para todos os nossos programas. Nada vai ficar de fora e vamos utilizar todos os recursos disponíveis para isso. Literalmente, as novas tecnologias estão aterrissando no nosso jornalismo. A gente tem o jornalismo mais premiado, né, hoje do Nordeste em termos de TV. Somos o terceiro mais premiado do Brasil. Mas não é a questão só do prêmio, é a questão do compromisso que a gente tem com a informação, o compromisso que a gente tem com quem está lá do outro lado, né? Quem está em casa. E esse compromisso aumenta mais, porque a gente ganha mais recursos tecnológicos, lógico, mas se a gente não tiver as equipes, não tiver as pessoas, esses equipamentos vão ser só equipamentos. Toda a identidade visual dos nossos telejornais foi renovada. Cenários inteiros construídos especialmente para essa nova fase. Tudo atualizado com as novas concepções digitais e conteúdo cada vez mais próximo da realidade dos nossos telespectadores. E por falar em conteúdo, também teremos novidades. E nesse momento a gente também não poderia parar e só ficar se apegar apenas aos recursos tecnológicos. A gente tinha que parar, rever nossa linha de editorial dos programas, para que o telespectador possa meio que acompanhar uma história dos fatos nos nossos telejornais, começando pela manhã, com o Balanço Geral, aí passa pelo Fique Alerta, vai ter um outro programa aí que ainda é novidade, eu não vou antecipar aqui, e o Cidade Alerta e o Pajuçara à Noite. Cada um com a sua característica, com a sua identidade e, acima de tudo, com a grande responsabilidade de levar a verdade dos fatos. A nova TV Pajuçara começa para valer a partir desta terça-feira. Tudo para que você continue sempre acompanhando o melhor jornalismo de Alagoas e um dos mais influentes do país. Pois é, e falando em estreia, você tem que ficar ligadinho na tela da TV Pajuçara amanhã, já a partir das 7 horas da manhã, que é quando começa o Balanço Geral Alagoas. Além de interatividade, o balanço vai trazer ainda mais informação na hora que ela acontece, para você começar o seu dia sempre bem informado. Expectativa 1000. Afinal, é um grande dia para os alagoanos e para a TV Pajuçara. O primeiro telejornal a abrir a programação em HD será o Balanço Geral Alagoas. Uma responsabilidade muito grande de poder mostrar para toda a sociedade alagoana que a TV, que sempre presta um excelente serviço, uma das mais premiadas de Alagoas e do Nordeste, agora totalmente em HD. Agora a gente vai ter a melhor imagem, o melhor som daqui de Alagoas, então, mas a gente continua focando no conteúdo, na informação. O telejornal, que já é sucesso, agora promete ainda mais prestação de serviço e interatividade com o público. E a gente agora vai dar, então, mais espaço também para os telespectadores, vai ter um quadro especial para o telespectador dar a opinião deles, então, mais interação sim, mais conteúdo, mais ao vivo, esse é o balanço. E para esta nova fase, claro que terão novidades no conteúdo matinal dos alagoanos que assistem o Balanço Geral. O Balanço Geral, por ser um programa matinal, as primeiras informações se acompanham sempre no fenômeno Balanço Geral Alagoas. Nós vamos ter agora mais um repórter conosco, é o Voz de Trovão, vocês vão saber só em breve, tá bom? E muito mais informações, muito mais convidados, mais prestação de serviço, mais interação do público. Então é só conferir para vocês acompanharem. Está mais uma vez imperdível. E amanhã é o grande dia. E além da transmissão em alta definição, a TV Pajuçara conta a partir de agora com uma nova estrutura de cenários. E olha, gente, o do Balanço Geral já está montado logo aqui. Mas essa surpresa você vai poder conferir a partir de amanhã às 7 horas. O melhor conteúdo do estado, agora em HD. Todo mundo ansioso, né? O Pajuçara à Noite termina por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar em um cenário diferente e também em alta definição. Eu espero vocês. Até lá!